Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo, assistindo a gente, mas você que é filho, filha de pai e ou mãe idosos, bem-vindos ao mais um podcast Bengalas. Esse podcast que surgiu para ajudar você acolhendo, instrumentalizando, para que você possa lidar melhor com esse momento tão delicado da vida, que é o momento de cuidar dos nossos pais, que traz muita alegria, mas também traz muitos desafios. E a gente sempre busca temas e pessoas muito interessantes para trazer para vocês. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu estou super animada porque a gente vai falar da arte-terapia, mais especificamente da musicoterapia. E o nosso convidado é Oswaldo Marques, e eu vou passar a palavra para que ele se apresente. Oswaldo, obrigada por aceitar o nosso convite. Foi indicado por uma filha de um pai idoso que é, fala paciente ou cliente? Paciente. Paciente de Oswaldo, com as melhores recomendações. Eu estou conhecendo ele agora, mas já estou encantada. Então, Oswaldo, por favor, se apresente para o pessoal. Eu me chamo Oswaldo, né? Como você disse, Oswaldo Marques. Eu sou musicoterapeuta e já gostaria de fazer, né, uma observação, que são coisas distintas. A arte-terapia, ela trabalha com algumas demandas e a musicoterapia trabalha com outras demandas. Ambas, né, no cuidado, no acolhimento, né, na questão de tentar viabilizar o melhor para a pessoa idosa através, né, desses dois ofícios, podemos dizer assim. Mas a musicoterapia, especificamente, é aquela que eu poderia dizer assim que a gente consegue levar a alegria que a música traz para a nossa vida, né, de um modo geral. E aí está trabalhando esses estímulos com objetivo terapêutico. É bom também frisar isso, eu vou falar um pouco, né, da diferença da educação musical para a musicoterapia, né, o que diverge. Então, por exemplo, quando eu sou acionado para atender um idoso que está passando por um processo de recuperação ou está iniciando um declínio cognitivo, existe todo um trabalho inicial de pesquisa, né, de se observar esse idoso, de saber exatamente qual é o gosto musical desse idoso, de a gente trabalhar o histórico desse idoso, justamente para criar o vínculo, e a partir desse vínculo se estabelece o objetivo, e com a música a gente vai trilhando esse caminho aí de recuperação, de melhoras, de cognição, de memória, enfim. Então é a musicoterapia. E como é que surge a demanda da musicoterapia, Oswaldo? O médico que encaminha, um psicólogo, um psiquiatra que encaminha, ou um filho de pai idoso que deseje trazer essa atividade até para um pai que ainda está ativo, né? Isso é possível? Fala um pouco. É possível sim, né? Vamos partir então do pressuposto de um idoso preservado, né, que está ali, aposentou, né, e fica meio que no ócio, acreditando, não consegue se fazer mais nada, mas que tinha um histórico, ou que gostava, ou que tocava um instrumento, e deixou lá de lado, né? Então, ao perceber isso, nós somos acionados ou pela família, ou pelo geriatra, ou pelo psicólogo, ou pelo psiquiatra. Eu já fui estimulado, indicado por todos esses, né? Exatamente com essa inquietação da família, ou de quem observa, né, de um profissional da área de saúde, e falar, eu tenho percebido o idoso com essa demanda. É possível o acolhimento na musicoterapia? É possível. Mas, basicamente, hoje, a demanda que eu tenho, né, com a pessoa idosa, eu trabalho com idosos em processo de declínio cognitivo. Já trabalhei com idosos ativos também, sem nenhuma patologia específica, mas hoje, especificamente, idosos que iniciam um declínio cognitivo, normalmente portador de alguma demência ou pós-acidente vascular, com algum tipo de sequela. E aí a musicoterapia vem justamente para estimular essas regiões do cérebro que ficaram danificadas ou que começaram o processo da demência e está sem a comunicação. E a música, ela vai tentar viabilizar isso, né? Fazer com que esse idoso se perceba que ainda é possível lembrar de algumas coisas, inclusive da música, né? E aí a gente vai trabalhando, vai permeando e vai fazendo com que esse objetivo terapêutico seja alcançado dia a dia através da música. A gente traz a música assim bem forte, né? Com os seus instrumentos de percussão, com os seus instrumentos de corda, com teclado, enfim,
tudo pensando em um objetivo terapêutico para se trabalhar a música no domicílio do idoso, em hospitais. Aí vai depender muito da situação de cada um. Mas é exatamente essa demanda que a gente acaba aceitando como desafio e seguindo, né? Tentando levar um pouco mais de qualidade de vida para esse idoso. E quando ele se percebe que é possível, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela me viu atendendo uma outra paciente no hall de um prédio, e ela tinha um desejo de voltar a tocar violão. Tinha um violão, ela tem 83 anos. E ela hoje é minha aluna de violão. Olha que legal. 83 anos. Então, aí nesse caso, o objetivo não é terapêutico. Eu tenho o objetivo de ensinar a música para ela. Mas ela me observou fazendo, né? Então, durante o momento que eu estava atendendo essa paciente, a gente desce, anda um pouco, conversa, canta. E ela viu, olha, é o rapaz da música, eu vou perguntar se ele pode. E aí ela me gostou, né? E eu estou atendendo ela, ensinando ela a voltar a tocar o violão. Mas com certeza ensinando com um olhar bem diferenciado, sim, né, Oswaldo? Sim. Você falou aí da diferença entre o ensinar e a musicoterapia, né? E fala pra gente na prática como é essa diferença e como é que funciona. Isso. Então vamos partir do pressuposto de um paciente que já está com uma determinada patologia, começou o declínio cognitivo e foi indicado pelo geriatra a musicoterapia como uma atividade complementar, né, para esse idoso. Então, eu vou trabalhar no primeiro momento, principalmente os pacientes que são portadores da demência de Alzheimer. Né? Normalmente, na fase inicial, esses pacientes eles tendem a ter ali a função de memória recente, onde ela existe um dano inicial, né, maior. E aí, na musicoterapia, eu vou trabalhar justamente esses estímulos sonoros para que ele se perceba possível lembrar de alguma coisa. E a música ela vai permeando isso, porque justamente eu vou trabalhar um pouco do que ele gostava de ouvir, do que ele já tem. Então, a música ela tem esse poder de nos marcar, principalmente do ponto de vista emocional. E a região onde o registro da música fica armazenado é diferente da região, normalmente, de lóbulo frontal, né, onde começa a ser acometido por algum tipo de demência. Então, eu tenho a informação da música preservada no cérebro desse paciente. Eu preciso saber do que ele gosta, e aí eu faço um trabalho de pesquisa com a família, para justamente estimular, e esse paciente que às vezes está lá quieto, e ele se percebe também, né, com a cognição caindo, quando ele se vê cantando, quando ele se vê participando, ele diz, opa, ainda estou bem. Porque no momento da lucidez, existe essa observação também do idoso, né? Porque, de fato, a depender do estágio que ele esteja, ele vai lembrar de algumas coisas, outras não. Sim. Mas essa informação preservada do que se gostava de tocar, de ouvir, vai estar lá. Eu vou estimular, vou fazer com que ele lembre disso. Né? Então não precisa saber nota musical, tocar instrumento, não precisa nada disso. Esse é o trabalho do musicoterapeuta. E aí quando você vai para um trabalho de educação musical, aí sim eu tenho objetivo musical. Né? Eu tenho que ensinar o paciente a cantar, por exemplo, a tocar um determinado instrumento. Aí vou falar de educação musical, vou falar de campo harmônico, vou falar de tudo que diz respeito à música, mas de uma forma mais coloquial para que ele aprenda a dominar o instrumento. Não é através né, ele vai aprender a manusear o instrumento. Então, por isso exatamente, os objetivos são distintos. Né? Então, na musicoterapia a gente trabalha exatamente com a música com objetivo terapêutico. Não é objetivo didático, né, da música. Que bacana. Basicamente é isso. E uma curiosidade, Oswaldo, porque aqui na comunidade Bengalas, né, nos encontros que a gente tem com as pessoas que participam, vem muito assim a interação dos filhos com os pais, né? E a gente brinca que às vezes a visita é chata, porque vai lá, não tem assunto, né? Fica chato para os pais, chato para eles. Nesse processo da musicoterapia, tem algum momento que vocês envolvem os filhos ou vocês você deixa alguma dica para os filhos de como usar a música, até quando você não estiver presente, né?
Fala um pouquinho do envolvimento da família. Sim, é importantíssima essa pergunta que você faz, porque se a gente for considerar só o processo terapêutico, não haveria essa possibilidade. Só o terapeuta, no caso o musicoterapeuta e o paciente. Mas quando você atende em domicílio, o ambiente é diferente. É o ambiente da casa dele, do lugar dele, né? Do lugar onde ele se sente bem. E nesse lugar tem a frequência de parentes, de esposa, de filhos, de netos. Eu gosto muito porque o envolvimento da família, ele traz essa coisa da presença familiar e você tem outros estímulos, quando, por exemplo, um paciente que eu conheço, que eu estou com ele, de vez em quando a gente está tocando, aí o neto está na casa dele, aí o neto ouve a música, aí desce e começa a dançar na frente do idoso. E ele vê o menino dançando, ele está cantando, legal. Ele fica, olha, cuidado. Então, assim, você já percebe a mudança de ambientação. Tipo assim, não somos só nós, né? A família também participa. Então, às vezes, bora falar hoje daquele samba, lembra daquele samba? Aí a gente está lá, começa o samba, eu dou um instrumento para estimular, né? Por exemplo, a lateralidade, para ele trabalhar movimento lateral, por objetivo terapêutico. E aí a gente está lá, em uma frase do samba, o paciente perdeu a música, mas a esposa que está na cozinha, ela lembra, ela está de lá, canta, né? Então... E aí ela vem para cá. Então, aí eu gosto muito de envolver, porque esse ambiente de família também é muito salutar no processo. Então, na maioria dos casos que eu atendo no domicílio, eu acho importante ter um momento que a família também. Então, eu levo a mochila com vários instrumentos. Eu costumo dar um instrumento para cada um, bora fazer tal música agora. Tem uma música tal que o paciente tal aprendeu e lembrou, bora cantar junto. Então acaba envolvendo e aí a música invade toda a casa, né? Sim. E isso acaba sendo muito bacana porque a música reverbera, né? A música está ali, mas ela reverbera, ela vai continuar. E aí os filhos observam, aí em casa não vão conseguir reproduzir da mesma forma, mas botam uma musiquinha lá no Spotify, faz uma playlist no Spotify, deixa lá tocando, porque a depender do processo do idoso, ele vai estar lembrando também, né? E o bacana da música é que quando você, como eu disse, que a música tem um lugar especial, principalmente as emoções, quando a música vem, outras situações vêm. Então, às vezes, o idoso está lá quieto, não quer interação, mas aquela música mexe. Aí ele canta a música, mas ele vai lembrar, opa, essa música é a música que eu ia pro baile com a minha namorada, que foi a minha esposa, enfim. E aí traz consigo essas histórias. E a gente começa a trocar essas figuras e a lembrar de outras situações que a música acaba permeando a vida dele no passado e que ele está trazendo isso. Ele, opa, estou me lembrando, isso é importante. Você deve ouvir cada história maravilhosa, né? Bacana. E às vezes eu fico também, né? Tem um paciente que é engraçado, ele tem 93 anos e é casado, né? Os dois são vivos, os dois idosos. E ele conheceu Marta Rocha, conheceu a família, o pai. E ele fala, o pai dela era engenheiro. Aí, você lembra de Marta Rocha? Aí eu pergunto, vinha cá, ela era bonita, ela era linda. Ele falava assim, linda. Aí eu disse, mas depois que tal pessoa chegou, o senhor esqueceu. Não, tudo bem. Isso então fica essa coisa, né, dessa troca de figura. E a música vai estar sempre, né, marcando esses momentos, né? Momento do baile, momento do carnaval, das marchinhas. E eu gosto muito de mostrar isso, né? Porque às vezes a gente tem um trabalho grande de musicoterapia, porque nesse processo de investigação, às vezes a família ou quem está com o idoso não tem a informação desse histórico. Com o filho, por exemplo, né? O que é que meu pai ouvia quando era jovem? Então aí a gente vai mais ou menos assim do tempo, da idade dele, no período que ele era jovem, entre 20 e 30 anos, o que era, né? Que acontecia, era boêmio, gostava de balada, e aí a gente vai, mas normalmente acaba acertando, às vezes acaba errando, aí vai corrigindo as rotas, mas de um modo geral, a busca dessas canções fazem com que ele, de fato, participe mais de forma ativa, cantando, se expressando, falando, e não é mais aquele idoso que ficava lá de lado, quieto, com pensamento, sem externar o seu pensamento, né? Então a música, ela faz isso. Você falando aí, me veio assim a gente já falou aqui, acho que foi até quando eu entrevistei a doutora Fernanda Tourinho, que trabalha com cuidados paliativos, do quanto a gente sabe pouco
sobre nossos pais. Também estava num Sim. outro podcast de constelações familiares, a gente também pensando nisso, né? No passado, as histórias eram passadas oralmente. Hoje, a gente não tem mais isso de sentar e contar as histórias, né? E aí eu fiquei pensando aqui, poxa, olha que conversa legal para ter com os pais. Perguntar qual era a música que você ouvia, pelo menos os que têm, né? Estão ainda com a cognição, né? Preservada, ou ainda no início de demência, mas que lembre, o que você ouvia, né? Me conte aí, como era? São coisas que mesmo sem o musicoterapeuta já dá uma conversa boa, né? É uma ótima conversa. E estimular a música, eu já contei aqui, mas eu dei no Natal do ano passado, tá fazendo um ano agora, uma Alexa para minha mãe. Sim. E porque ela gosta de música. E aí eu disse, e instalei um aplicativo de música no celular dela. Disse, mãe, agora você só precisa mandar, Alexa, toque isso. Ela gosta de música havaiana, né? Sim. E aí eu via Elvis, aquelas músicas havaianas, e ela fala, Alexa, tocar músicas havaianas. E ela disse que foi o melhor presente que eu já dei a ela na vida. Na vida, né? Então é muito, muito legal. Então fica aí a dica, você que é filho de pai idoso, né? É cantar, tocar, perguntar também. Tocar não, que nem todo mundo toca, mas assim, cantar, perguntar aos pais. Eu vi um vídeo recentemente, eu sigo um Instagram interessante, que é o Bom do Alzheimer, @ o Bom do Alzheimer. E a pessoa cuida da mãe há 12 anos com Alzheimer e ela mostra assim como a música acalma a mãe dela. Toda vez que a mãe dela, e ela filma isso, porque hoje ela é uma professora, né? Ela mostra toda vez que a mãe dela está agitada, ela vem com a canção como acalma, né? Então a música também tem esse papel de tranquilizar ou só de animar? Não. Tem, sim, tem, e é importante, faz parte do nosso trabalho, né? Porque da mesma forma que numa situação como essa, você falou que ela consegue criar uma ambientação sonora que provoca a calma, se porventura ela não soubesse e estimulasse com outras canções mais agitadas, ia provocar agitação, né? Então, na musicoterapia, nós temos também a iatrogenia, que é o efeito iatrogenia, é efeito contrário, né? São as contraindicações. Certo. Porque a música também pode provocar uma determinada forma do paciente sair de si, né? E ficar mais agitado. Então, por exemplo, se eu tocar aqui uma música, eu vou tocar uma música para você. Eu não sei qual impacto que essa música tem para você. Ela pode te causar uma tranquilidade, mas ela pode te trazer um pensamento não muito bacana, mesmo sendo uma música de conhecimento público, né? Mas é uma música que marcou uma fase ruim da sua vida, ou na vida dos seus pais, ou do idoso. Por isso que é importante você saber, né? Então, tem que ter exatamente esse cuidado. Mas, de fato, na maioria das vezes a gente consegue, porque se trabalha muito a história da música de cada pessoa, né? Então, assim, não é a receita de bolo que você vai lá, não, bota aqui, não. De repente, uma determinada música tem um impacto muito importante para um idoso, mas para o outro, esquece, não tem como trabalhar. Mesmo que eu trabalhe com socialização de idoso, eu não vou poder tocar aquela música que um gosta, o outro não gosta. Fica mais agitado, né? Mas se for no particular, aí eu posso tentar trabalhar outras questões, né? De saber por quê, o que fica acontecendo e tentar resolver isso, né? Que no caso da nossa formação também permite a gente falar dessas coisas. Mas tem que ter todo um cuidado. Mas, de um modo geral, a música, ela provoca, de fato, né? O que ela provoca com a gente, por exemplo, quando você quer, né? Quando chega uma sexta-feira, véspera de feriado, aí eu boto lá o que eu gosto de ouvir, né? Que é diferente do que você gosta. Então, sei lá, bota um rock and roll, né? Bota uma música que... E normalmente é assim, aí a gente se vê, por exemplo, como é que você se vê quando você vai sair de férias e vai viajar com sua família? No carro, na estrada, a paisagem é linda, a linha verde, por exemplo, e ouvindo música. Ouvindo o quê? Ouvindo o quê? Bacana. Né? Então, o que era que seu pai ouvia quando estava exatamente nessa fase? Sua mãe ouvia. E aí você pode fazer uma playlist e, quando estiver junto, colocar a playlist para tocar. Se alguém puder tocar com a família, ótimo. Se não, se ouve junto, pega a letra, a depender de como está o estado de cognição, pega a letra, imprime para tentar ver a questão de leitura. Então, tudo isso é feito dentro do processo terapêutico, né? Com muito cuidado.
Você falou aí com muito cuidado, né? Tem que saber. E aí, um ponto, toda vez que eu trago um especialista aqui, eu gosto de perguntar como escolher a pessoa certa, porque não é qualquer pessoa que sabe tocar que é um musicoterapeuta que eu vou entregar um idoso com um processo de perda cognitiva. Isso. Então, assim, o que você diria aqui para nossos ouvintes, na hora de escolher um musicoterapeuta, que cuidados eles devem ter? Onde é que estão as referências desses profissionais? Ótima pergunta. O musicoterapeuta, hoje aqui nós temos a Associação Baiana de Musicoterapia, a qual faz parte, inclusive, da atual diretoria, e é o que a gente indica, porque as demandas hoje, nós temos várias demandas, e não dá simplesmente para indicar tal profissional atende idoso, não. Você entra no site da Associação Baiana de Musicoterapia, que é a ASBANT, e nesse site você vai ter lá vários profissionais com o segmento que ele atua. Você vai poder entrar em contato com esses profissionais, ver se ele tem a disponibilidade, falar um pouco do caso, marcar uma entrevista e poder indicar. Agora, musicoterapia, só com musicoterapeuta. Então, não é uma pessoa que toca muito bem violão, porque às vezes o tocar não é nem tão importante. É uma formação específica. É uma formação específica, inclusive, na Bahia, nós tivemos na Universidade Católica o curso de graduação em musicoterapia, que terminou, né, por conta de algumas questões da universidade, foi a Universidade Católica. No final, ali em meados da década de 90, finalzinho da década de 90, terminou o curso de musicoterapia. Então, hoje nós temos algumas universidades federais que têm curso de musicoterapia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas. E nos estados onde você não tem a graduação em musicoterapia, a formação é por especialização, ou seja, você faz 2 anos de especialização, você faz estágio supervisionado, você faz relatório, faz supervisão e você acaba sendo habilitado para atender o paciente. Então, hoje, o que eu daria de dica para as pessoas que têm interesse em saber mais é entrar em contato com um musicoterapeuta, de fato não músico, porque existem outras habilidades, não só da música, de manejo, né? Principalmente de escuta, né, do paciente. Deve ter muita psicologia nesse meio, né? Na verdade, as bases terapia, estão nos fundamentos da psicologia, né? Mas, assim, hoje nós temos várias abordagens, mais de 20 abordagens homologadas que podem ser feitas com a musicoterapia. Então, é importante que esse profissional seja qualificado, né? Que ele tenha exatamente o manejo e que ele possa entender um pouco a realidade e ver como que a musicoterapia vai poder intervir em cada caso. Então, o que eu diria, né, respondendo a sua pergunta, é que vocês acessem o site da Associação Baiana de Musicoterapia, asbant.com, e lá você vai ter os profissionais que são credenciados, né, que fizeram curso, que tem a credencial de especialização ou graduação, no nosso caso da Bahia. Hoje a gente só tem a especialização, que são 2 anos, mas que poderão, né, viabilizar um processo terapêutico com a musicoterapia com o seu paciente idoso. E até, assim, você foi falando, teve uma parte da sua fala que você trouxe assim, eu pego um instrumento de percussão para ele bater, estimular, né, aquela função, a lateralidade. Isso. E aí é interessante, porque quando a gente fala de musicoterapia, talvez o leigo pense, vai chegar uma pessoa na casa do idoso, vai cantar com ele. Não é só isso, né? Então, conte aí um pouquinho, né, de como é isso, né? O que é que vocês fazem quando levam um instrumento, o que é que isso ajuda, provoca, desenvolve? Na verdade, a gente costuma fazer o seguinte, Marta, quando você tem a realidade, que não é da maioria, do idoso, onde ele é atendido por equipe multidisciplinar e o musicoterapeuta está dentro dessa equipe de saúde, você tem uma abordagem onde a musicoterapia é complementar. Mas, às vezes, você tem uma situação onde o musicoterapeuta e o fisioterapeuta são os únicos que estão sendo. Então, aí eu acabo tendo que utilizar de aspectos da música justamente para estimular o que ainda está preservado no idoso, mas que precisa ser exercitado. Então, por exemplo, um paciente que teve um AVE e ficou com sequelas laterais, né, parciais, né? Então, ele ainda tem um lado paralisado, que tem pouco movimento, mas e tem um outro lado preservado. Então, eu vou trabalhar com o que está preservado.
Então, aquela mão que ele consegue segurar um pandeiro, eu vou ensinar ele a tocar um pandeiro. A tocar quer dizer, a me acompanhar numa determinada célula rítmica com o pandeiro, né? A estimular o tônus muscular, depender do que for, tocando na baqueta com um tambor, né? A estimular o trabalho dos dedos num teclado, né? Viabilizando isso. Então, tudo que ainda, do ponto de vista cognitivo, que está preservado no paciente, tem que ser estimulado. E aí eu já gosto de dar uma dica, porque normalmente quando o idoso ele começa a se isolar, e aí você vê por que está acontecendo. A leitura está preservada, a escrita estimula a fazer isso, que é importante. Porque um dia você vai dar, e hoje as novas gerações praticamente não escrevem, né? Então é importante, às vezes, você pega uma dica interessante, pega uma música boa que ele gosta, imprime, pega o texto, copia, tira algumas palavras, deixa lá a reticência para ele ler e complementar. É uma coisa simples, mas que você vai trabalhar a memória, você vai trabalhar a escrita, você vai trabalhar a leitura. Entendeu? Então, na verdade, a gente dica, acaba... viu, gente? Dica simples, mas poderosa. É isso que a gente adora do podcast. E aí a gente acaba fazendo, quando a equipe é multidisciplinar, esse trabalho é complementar. Mas quando você não tem uma equipe com fono, você acaba meio que fazendo algumas ações que a musicoterapia também pode viabilizar, mas com esse objetivo, né? De estimular a lateralidade, de estimular a formação de memória recente, né? De trabalhar determinados sons para memória recente, e aí a gente vai permeando e vai fazendo com que ele participe e ele sinta-se, opa, nem tudo está perdido. Estou aqui, posso fazer, e é maravilhoso. A família percebe o resultado, o idoso percebe o resultado. Eu costumo dizer assim, eu falo, gente, não fica com ciúme não, porque eu cheguei, porque eu sei que vai ser uma coisa boa. Tem idoso que fica esperando, hoje teve algum problema de trânsito, porque eles dão atraso, já teve alguma coisa, às vezes eu recebo uma mensagem da família, e acaba sendo um momento prazeroso, tanto para ele, porque ali está sendo terapêutico, eu sei que é, né? Mas às vezes eu vou meio que esticando mais a corda para trazer mais coisas, né? Semana passada, então, durante a sessão que nós fizemos, por exemplo, vamos lembrar dos antigos carnavais, das marchinhas, gostava de ir para os bailes, vamos lembrar. A gente fez naquele dia 15 marchinhas, eu tocando violão, às vezes toco outro instrumento, aí eu digo, eu quero que você me diga agora 10 músicas que nós tocamos hoje. Pô, como assim? Vamos lá, te ajudo. E aí vai aos pouquinhos trabalhando essa coisa, né, da memória recente. Lembra que eu falei no início que é uma área que costuma ser danificada ali no processo inicial da demência. Então, a gente vai estimulando e vai fazendo com que esse ambiente nem se perceba mais terapêutico, né, ambiente musical, mas a terapia está ali por trás, né, e acaba sendo muito bacana mesmo. Você falou que o seu foco maior são esse paciente com algum tipo de demência ou em reabilitação pós-acidente vascular. Mas, assim, outros tipos de patologia, por exemplo, uma esclerose lateral, uma esclerose múltipla, esses problemas mais do campo físico, né? Não tenho aqui a palavra correta. A musicoterapia também serve para esses... da dor. Inclusive, recentemente, né? Porque assim, eu pelo menos, eu sou muito inquieto na questão do conhecimento, né? Eu fico sempre buscando trazer algo mais para que eu possa trazer também possibilidades, né? Então, eu particularmente, eu fiz um curso recentemente com uma colega, musicoterapeuta, de mesa lira. Já ouviu falar de mesa lira? Não sei nem o que mesa lira é uma maca, na prática, é uma maca de madeira, que você tem cordas numa determinada afinação. Embaixo dessa maca é uma maca oca, que o paciente deita sobre a maca e a gente vai produzir aquelas ondas sonoras e ela vai reorganizar as moléculas do nosso corpo, vai nos reorganizar de um modo geral, né? Então, é um tratamento que especificamente pode ser também para dor crônica, né? E aí a gente já está falando de vibroacústica, né? Então, já são segmentos da musicoterapia, onde eu tenho alguns colegas que têm a formação específica, mas que vai também tratar da dor crônica, vai tratar de outras questões físicas, e a música pode ajudar nesse aspecto. Eu mesmo, quando eu fiz esse curso, foi engraçado,
que eu estava com um desconforto no ombro, né? De vez em quando peguei um peso errado, não sei, enfim. E aí eu fiz a mesa lira, passou a dor. Não tive mais problema nenhum. Aí depois eu até dei esse feedback para a colega. Então, assim, vai depender muito de cada situação, mas existe sim a possibilidade de um caminho terapêutico através da musicoterapia, para o que for possível e para idosos ativos também, né? Para a gente falar de música, quem gosta de cantar, você que tem seu idoso em casa, que já foi boêmio, né? Que já tocou, já fez serestas, tem muita coisa que pode ser feita. Eu venho de uma família, meu avô tinha 9 irmãos, 10 com ele. Na verdade eram 11, né? Porque um faleceu pequeno. E eles cantavam. E quando os irmãos encontravam, era sempre uma seresta, né? Sim, sim. E eu brinco assim, poxa, a gente só herda o que não presta, né? Eu não herdei o dom de cantar. Mas eu tenho essa memória, né? De meu avô e meus tios-avós cantando e eu fico imaginando, se ele tivesse tido a musicoterapia, talvez ele tivesse vivido mais. Um pouco mais, né? Inclusive tem alguns filmes que falam, né, do tema, principalmente do processo demencial e da música servindo justamente como essa possibilidade de melhoria de processo, né, de qualidade de vida. E aí eu queria te fazer uma provocação. Vou pegar meu violão. Eu estava aqui olhando para ele. Vou pegar meu violão e vou tocar 2 músicas. Vamos. Não sei do seu histórico com essas músicas. Já deixa eu logo dizer aqui para todo mundo saber. Mas eu vou tocar e a gente vai ver no que vai dar. Vai dar. Pode ser? Pode ser. Você topa? Topo. Desafio Então, é comigo mesmo. A primeira música. Eu vou começar com um pouco mais de uma coisa de Bahia. Depois eu vou terminar de outra forma. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quando se canta, o samba da minha terra, sabe, canta. Quando se canta, todo mundo mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, com o samba me criei. No danado do samba, nunca me separei. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quando se canta, todo mundo mole. E aí me ajuda tocando também. Eu não trouxe aqui, tá no cai, porque se soubesse, traria para você também. Mas essa segunda, ela é uma canção que eu acho que você... Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. E aí a música vai, né? E você lembra de que dessa música, quando você ouve essa música? Pô, eu vou te falar uma curiosidade. Essa segunda música, eu me lembro do meu trabalho, porque eu trabalho Fórum Bengalas, que é uma ação voluntária minha, né? Um projeto de vida, de alma. No meu trabalho, eu trabalho com treinamento empresarial. Sim. E eu trabalho com os tipos psicológicos de Jung. Olha. O pensamento, o sentimento, sensação, intuição. E eu coloco músicas para, a partir da letra, a gente ver qual é o tipo psicológico que está ali naquela música. Eu uso essa música linda de Roberto Carlos para falar do sentimento, né, do perfil sentimento. E aí ela me lembra trabalho, mas de uma maneira muito positiva, porque como parece que você ama seu trabalho, eu também amo o meu. Então, muito positivo. Então traz muitas boas lembranças. Assim, não deve ser feito dessa forma, porque cada um tem o seu contato com a música de uma forma, né? Então, para mim, marcou, por exemplo, eu quando toco, eu lembro da minha mãe, que ela é apaixonada por Roberto Carlos. Né? Ela gosta muito. Mas, na maioria das vezes dá certo.
mas é necessário saber exatamente o que essa música provoca no idoso. Mas a primeira, Isso, por exemplo, deu vontade de dançar. Eu fico imaginando que até quem tá ali com alguma limitação física dá vontade de Sim. Recentemente, eu dei uma palestra recentemente, eu sou católico, né? E a gente tem na igreja encontro de casais com Cristo. Não sei se já ouviu falar. E eu estava falando exatamente do meu caminho na musicoterapia, o que é que eu faço, né? E depois da palestra, uma pessoa me procurou para falar da mãe dela. E ela trouxe, né, a questão da mãe dela, já no quadro demencial, bem avançado, e perguntou se eu poderia, né? E eu falei, não, eu quero ir lá para conhecê-la. Foi a primeira vez, foi muito engraçado. Que a mãe dela séria, né? Toda séria assim, mas já está, de fato, com um quadro estabelecido, com um diagnóstico fechado. E aí eu peguei o violão, aí eu cheguei para ela e falei, um passarinho me contou que tem uma pessoa aqui que canta. Ela acabou de dar risada. E aí eu comecei a tocar algumas músicas que eu tinha perguntado para a filha, né? O que ela gosta? Ela levantou e começou a sambar. Começou a sambar, eu disse, e assim, aí depois eu perguntei para ela, a senhora gostou? Ela disse que não gostou. Mas o corpo dela não disse isso, né? Então, assim, a gente vai observando e é todo, como eu te disse, né, é todo um trabalho que é construído dentro de uma realidade, de queixa, de objetivo e a gente utiliza os recursos da música, todos os elementos da música, aí tem ritmo, tem timbre, por isso que eu levo vários instrumentos, né? Tem a harmonia, tem a melodia, enfim, pra gente, às vezes eu coloco só por exemplo, eu sei que o paciente gosta, veio do interior e gosta de Luiz Gonzaga, por exemplo, né? E aí eu faço só o solo, o início, não canto a música, só o solo de Asa Branca. Só fico provocando o solo. Daí a pouco ele está cantando lá. Aí eu começo a tocar a música. Você falou de Luiz Gonzaga, eu lembrei da minha sogra, que é uma idosa super em cima, malhadora, mandar um beijo para ela, e falou de encontro de casais, eu lembrei dos meus pais, que estão vivos, graças a Deus. Que maravilha, que fizeram e eram palestrantes de harmonia conjugal. Olha, eu já dei essa palestra casados aí há... Que maravilha. Já há 50 e acho que 6 anos, se não me engano. Mas é isso. E aí nesse caso, aí você está me trazendo um outro perfil, por exemplo... eu atendi recentemente paciente que tinha um quadro delicado na saúde, né, de câncer, que estava bem numa situação, a gente já chama de cuidados paliativos, que você já sabe o que é, né? Só que a família é extremamente católica. Ela é extremamente católica, uma capela na casa dela, já teve missa lá. E eu católico também, né? Aí é interessante assim, porque eu respeito todas as religiões, né? Mas quando é da nossa... você tem mais poder de barganha, vamos dizer assim, porque eu comecei a estimular canções que eu ouvia na minha infância, que eu gostava, e que quando eu aprendi a tocar violão, e eram canções que eu trazia para ela, e ela cantava, e todo mundo da casa vinha, e falava, poxa, é essa senhora que estava quieta ali, não queria nem sair do leito. Pois é, essa senhora. Então, nesse caso específico, depois eu fiz um artigo falando do estímulo da música católica na vida dela, né? De como foi importante, né? E aí isso acaba sendo, de fato, trazendo as lembranças, as memórias e trazendo também saúde para as pessoas, né? E a família ali, né, do lado, como você perguntou no início, a família também percebendo isso e todo mundo se emocionando e o musicoterapeuta também ali segurando, né, para não ser, mas às vezes a emoção acontece porque nós somos humanos, né? E aí quando chega a emoção não tem jeito, aí tem que entender, né? E tem que fazer com que ela tenha um significado importante na vida deles. Que bonito isso. E você foi falando, me veio uma lembrança de uma música que eu via, porque meus pais levavam a gente para a igreja. Hoje eu não sou muito praticante, não, sou mais alternativa. Mas era aquela, se as águas do mar da vida quiserem. Então aí veio uma memória afetiva só na sua fala, imagine na música. Já veio, ou seja, você já está indo para o caminho da música, né? Tá vendo? Pois é. Mas é verdade. Deixa eu te perguntar outra curiosidade, Oswaldo.
Os filhos também te procuram assim para se aconselhar? Você vira meio terapeuta familiar? Eu assim, pelo fato da experiência, né, com o público, às vezes, inclusive o projeto de vocês é muito interessante porque a maioria da demanda é de conhecimento. Então, por exemplo, nós estamos passando por um processo de envelhecimento exponencial no Brasil. Sim. E não existem políticas públicas eficazes para acolher tantos idosos. Então, a gente daqui a alguns anos... Falei disso na entrevista que eu dei agora na rádio. A gente daqui a alguns anos vai ter mais idosos que crianças. Sim. E a gente não tem um hospital do idoso. A gente tem hospital de cachorro, agora vai ter, né? Nada contra. Mas então, cadê os nossos políticos? Né? Sim. É isso que a gente precisa ver, porque a demanda está sendo enorme. Então, às vezes, de fato, acontece essa questão de orientação, porque uma família que não tem a condição de bancar o tratamento, que não é barato, porque quando um pai, um ente, começa a declinar e você precisa de atendimento multiprofissional no domicílio, justamente para, né? E a renda dele declinou também, porque parou de trabalhar, se aposentou. Exatamente. É que quando você observa, não tem condição. E vai procurar quem? Como? Quais são os caminhos? Essa então, é uma angústia que nos move aqui. Quais são os caminhos para quem não tem esse acesso? Né? Por exemplo, nós temos um órgão público, eu não sei se você já trouxe, se você quiser depois eu posso tentar viabilizar para que você convide e venha falar do trabalho do CREASE, que é um trabalho maravilhoso. Sim. Mas a quantidade, por conta, né, dessa restrição de pessoal, de profissional, eu acredito que tem uma demanda muito maior, reprimida, que você não consegue acolher os idosos que de fato precisam de um acolhimento integral, né, na sua saúde. Então vai procurar como? Pois é. Né? E quem precisa de uma musicoterapia e não tem, vai procurar onde? Isso. Tem alguma chance? Algum espaço? Normalmente, nós estamos atendendo em centros terapêuticos, que são centros particulares, né? Normalmente. E cada caso é um caso. Então, a dica que eu dei de entrar no site, tentar ver o profissional e conversar com o profissional, ver se tem a condição. Eu normalmente, Oswaldo, eu não costumo dizer não, eu gosto de saber exatamente qual é a realidade do paciente, né? É possível fazer alguma coisa, é possível algum tipo de intervenção, eu posso ajudar em qual sentido? De orientação, de sessão mesmo, com objetivo. Depende muito de cada situação. É possível, mas assim, o meu olhar, né, do ponto de vista até como um pesquisador, é de uma coisa ampla, maior, que a gente precisa, né? As pessoas precisam. Imagine quem tem seu idoso em instituição de longa permanência. Sim. Qual o estímulo que ele tem? Às vezes não tem uma condição mínima, assim, a condição de acolhimento, de alimentação. Essa é outra discussão, entendeu? Que a gente vem trazendo no Bengalas, que são sobre as instituições de longa permanência, né? Primeiro que existe um tabu aqui sobre isso, mas esse tabu acaba sendo justificado pela qualidade dessas instituições. Então, mandar um idoso para uma instituição de longa permanência é um sacrilégio, falando na nossa linguagem católica, né? É um sacrilégio. Mas, assim, por que também? Porque a gente olha as instituições que estão aí e elas não dão essa condição Sim. que o idoso merece, né? De ter esse atendimento multidisciplinar. E, às vezes, até chamam de atendimento multidisciplinar só o médico, o físio... e a Nutri esquecem até essas outras abordagens da TO, que já teve aqui, do fono, né, do musicoterapeuta, de um arte-terapeuta, enfim. Qual é a observação que eu faço, Marta, em relação a isso? Quando a gente parte de um pressuposto de um idoso que precisa de acolhimento e que a família tem condição, ou que ele tem uma condição de ir para um centro terapêutico e nesse centro ele tem os estímulos, a gente observa o quanto ele melhora. Mas na prática isso, em LPIs, tem que ver para crer, porque assim, eu visito algumas instituições e de fato assim, não é fácil, é muito difícil. Então por isso que eu acho que precisa de um olhar estrutural, macro, do ponto de vista de política pública, de fato, para acolher esses idosos. Sim. Se a gente for falar daqui mais 10, 20 anos, a situação vai estar muito difícil e a gente não vai ter como
dar um pouco mais de qualidade de vida e dignidade para essas pessoas todas, porque a parte que consegue arcar com esses custos que são altos, né, são poucos. Né? Então a gente vê o sacrifício que às vezes a família faz para manter ali um profissional, um físio que tem que ir todo dia, né, a depender da situação do paciente. O físio tem que ir todo dia, o TO às vezes tem que trabalhar um pouco dessas AVDs, né? O fono tem que estimular determinada região, porque começou a se perder essa função cognitiva. Então, trabalhar a deglutição é tanta coisa. É muita coisa. Então, assim, e às vezes isso chega como um avalanche numa família. E vai fazer o quê? E por isso surgiu o Bengalas, porque para a gente que tem uma condição, já é um avalanche, imagine para quem não tem. Agora, sim, o que eu dou de dica e que eu sugiro assim, que funciona bem, principalmente para idosos portadores inicial da demência de Alzheimer, é trabalhar com a Braz Bahia, a Seção Bahia. O pessoal faz um trabalho muito bacana de orientação, de acolhimento, às vezes, indicação. Não sei se você já teve a oportunidade de falar com eles, né? A Associação de Gerontologia, ANG Bahia também, faz um trabalho bacana. Então, eu acho que nesse primeiro momento é buscar esses apoios, o Bengalas, né? Você vai poder dar algum tipo de orientação, de indicação, de caminho, porque às vezes a família fica meio que sem norte, sem rumo, vai fazer o quê, né? Então, assim, na prática, com a musicoterapia, eu vejo que funciona bem, que assim, a maioria dos feedbacks que eu tenho, tanto dos idosos quanto das famílias, são feedbacks importantes, mas a gente percebe também que, infelizmente, não é para todo mundo. Eu não consigo atender idoso em instituição de longa permanência, porque não tem a demanda, o local onde vai se fazer isso. Inclusive, isso é objeto da minha pesquisa também, né, na Universidade Federal. Então, é meio que um caminho muito assim árduo, que tem que ser, alguém tem que buscar essa bandeira, porque a população está envelhecendo muito rápido e a gente vai precisar de algumas soluções práticas para a nossa realidade. Nós falamos da musicoterapia para os idosos e para os filhos de pais idosos. Uma musicoterapia também ajudar, porque a gente tem horas que... Nossa, é difícil, né? Porque por mais amor que a gente tem aos pais, dá conta de tantas coisas, né? E aí vem a culpa porque não deu atenção, porque está trabalhando, porque está com os filhos, porque está com os netos. Então, a música, ela pode contribuir também com esses filhos de pais idosos para encontrarem uma... Pode sim. Como eu te falei, eu estava conversando com você um pouco antes, nós tivemos um período que foi, de fato, tenebroso para o Brasil, para o mundo todo, que foi o período da pandemia. Né? E ali, pós-pandemia, eu passei a ter alguns pacientes neurotípicos, sem patologia, nada. Às vezes, indicação ou predisposição de depressão, processo depressivo, mas o psiquiatra falou, eu não vou passar medicação para você, mas eu vou te indicar musicoterapia, se você quiser. E aí ela me procurou, mas foi ótimo, foi muito bom, porque a gente se conectou bem. Ela, uma senhora, uma idosa jovem, com uma voz linda de soprano, a gente trabalhou o repertório dela, foi lindo. Aí o marido dela queria gravar um CD, aí já começou a crescer assim os objetivos. Mas é possível, sim, é possível trabalhar, é possível encontrar, né, um plano terapêutico mesmo que para as demandas dos filhos, sim, é possível com a musicoterapia. E às vezes a gente fala assim, não tenho dinheiro para musicoterapia, mas gasta uma grana num remédio controlado. Então, gente... Isso, acaba piorando, né? É verdade. Então, a musicoterapia parece ser assim... Até eu fiquei com vontade de fazer, viu, Oswaldo? Até eu fiquei com vontade de fazer, quem sabe, resgatar essa frustração de não ter dado a voz da minha família Berenguer, né? Mas Paulo já sinalizou ali que nosso tempo está acabando. E aí eu queria te agradecer. Foi uma conversa muito agradável, muito esclarecedora. Que bom. E você deixar sua mensagem final aí para os nossos bengalinhas, os filhos de pais idosos que estão nos assistindo. Muito bem. A mensagem é que, inclusive, a indicação de vir aqui para Marta foi de uma família, né? Sim. De uma filha de um idoso que eu atendo, e que ele é muito bacana, muito animado, assim,
E eu estou conseguindo bastante com ele, né, atingir o objetivo que nós pensamos no início, mas está sendo muito bacana. Então, assim, de poder ajudar, se vocês tiverem alguma dúvida, né, o meu contato vai ficar aqui. Eu quero saber, fala aqui pra gente, tem um Instagram. O meu Instagram é MT de musicoterapeuta, mt.osvaldomarques, @mt.osvaldomarques. Aí, gente, né? @mt.osvaldomarques. Quem precisar, procura o Osvaldo. Pode me procurar e eu atendo, né? Eu atendo aqui em Salvador, roda aí para cima e para baixo para atender meus pacientes com a musicoterapia, e assim tem sido, para mim também como musicoterapeuta, tem sido de grande valia, porque a gente acaba conhecendo muitas realidades, acaba ajudando, acaba indicando determinadas, né, situações, como eu te falei. Às vezes a família não tem uma determinada condição de bancar, vai buscar qual o caminho, né, que se tem, mas o importante é saber que não desistam dos seus pais, dos seus idosos, né? Ainda é possível, sim, a gente trabalhar com os estímulos, ter respostas interessantes. Agora, partindo do pressuposto de trabalhar o que eles gostam, né? Gostava de escrever, gostava de ler, continue estimulando nisso, conversa mais, esteja mais próximo, que você vai saber mais do seu ente, né? E vai poder ajudar de alguma forma. E a música, como sempre, né? A música ela é vida também, né? Desde o ventre materno, nós já temos essa conexão com a música e ela reverbera durante todo o processo da nossa vida. A gente só facilita as coisas. E é esse o meu trabalho. Que maravilha, que bonito. Então, vamos seguir tentando facilitar a vida desses filhos de pais idosos através do nosso podcast, que foi o caminho aqui que a gente encontrou para servir a você. Então, fique com a gente e acompanhe os próximos episódios. Um beijo e até lá.